Eu já tive inúmeros fracassos. Os fracassos me compõem, eles me desenham, eles me definem, mas eles não me totalizam a identidade. Eles são parte. Assumi-los é importante para eu entender que depois deles sempre vem uma transição. Eu sempre me senti transicionando na minha identidade profissional depois de grandes fracassos, porque eles me deixaram perguntas que eu demorei a responder. E o tempo da latência entre a construção da pergunta e chegar a uma mínima resposta já é um tempo em que eu estou virando outra pessoa no setting terapêutico. Eu já vivi histórias de fracassos em que o paciente ou o casal, as pessoas que eu atendia, me anunciaram o fracasso, em que eu precisei lidar com isso, ali, cara a cara com elas. Eu acho que isso tem a ver muito com um estilo meu. Eu dou muita ousadia para as pessoas. Eu sou, como um terapeuta de base humanista que eu sou, eu gosto quando as pessoas se sentem profundamente à vontade, inclusive para dizer as coisas mais indizíveis para mim. E que isso, sobre a nossa relação, possa ser tratado, que não exista tabu que não possa ser dito sobre a nossa relação terapeuta-paciente. Então, até por eu ser esse profissional que sempre desse tipo de ousadia, como diriam lá na minha amada Bahia, eu já vivi muitas dessas cenas. Mas eu confesso que a maior parte desses fracassos não foram ditos, eles foram atuados como fracassos, né? Porque o paciente desertou do campo da terapia, por exemplo. Foi embora, não deu mais notícia, eu não consigo mais falar com ele, eu não sei por que ele desistiu. E depois eu posso fazer uma análise retrospectiva disso e entender o que foi que aconteceu. Por onde foi que caminhou esse vínculo, quais são as hipóteses de trabalho que eu vou coletando, que talvez não estavam muito evidentes. Essa percepção de fracasso ela é muito mais frequente, ao meu ver, do que quando o paciente conversa sobre isso. Porque na hora de enfrentar conflitos, a nossa experiência existencial não é muito vasta, como uma terapia propõe a fazer isso. Muitas vezes as pessoas vão aprender, nesse tipo de cena com o terapeuta, a ampliar o seu repertório de enfrentamento de conflitos. Geralmente elas têm na família figuras de grande autoridade que silenciam os conflitos, que dizem aqui quem manda sou eu, você não tem razão, criança não tem querer e coisas desse tipo, que não fazem com que o desenvolvimento dessa habilidade de diálogo conflitivo seja desenvolvido ao longo da vida. Então, muitas vezes a pessoa fica muito ansiosa para lidar com isso dentro da clínica. E isso pode acontecer conosco também. Pode ser que nós também desertamos do campo antes de assumir um fracasso e de lidar com ele de uma forma mais madura. Grandes fracassos marcam uma trajetória terapêutica como uma possibilidade de entender as próprias limitações do processo. Eu costumo dizer que eu tenho profunda admiração pelos fisioterapeutas, porque eles são figuras dentro da área de saúde que celebram pequeníssimos ganhos. Os grandes fracassos, então, deixam essa marca da gente saber a limitação de até onde a gente pode chegar. Os fisioterapeutas são esses mestres para mim, que passam às vezes um ano inteiro fazendo uma reabilitação de uma pessoa que, por exemplo, sofreu um traumatismo, quebrou um braço, um ombro, e eles ficam felicíssimos depois de um ano de intensíssimo trabalho, falam assim, aquela pessoa estava fazendo a rotação do braço assim e agora ela está rodando até aqui, e elas celebram esse tipo de ganho. Eu aprendo com os fisioterapeutas a não considerar isso aqui um fracasso, porque eu acho que a nossa percepção do que seja ganho terapêutico também pode construir um fracasso do nosso olhar para o paciente. A gente pode se desanimar com a velocidade com que os pacientes constroem as próprias vitórias dentro do processo de terapia. Então, esse tema do fracasso
é um tema que dialoga com a nossa capacidade de se enxergar como potente, mas também como uma pessoa limitada de recursos dentro de uma profissão e de um ofício carregado de também limitações.